E se tudo o que te disseram sobre o choro do seu bebê fosse não só falso, mas exatamente o oposto da realidade, desde que você tem idade para entender? Te repetiram sempre a mesma coisa: pegar seu bebê no colo, toda vez que ele chora vai animá-lo. Sua amante disse isso, sua vizinha também. Talvez até seu médico tenha dado a entender isso. Mas e se esses momentos em que você pega seu pequeno no colo fossem, na verdade, dos mais poderosos, os mais determinantes para o desenvolvimento do cérebro dele? E se ignorar o choro, mesmo às vezes com boas intenções, causasse algo no cérebro dele que a maioria dos pais nunca descobre? Fica comigo porque nos próximos minutos vou te mostrar o que a neurociência diz de verdade sobre responder ao choro do seu bebê. E eu prometo que depois deste vídeo, você nunca mais vai encarar os despertares noturnos do mesmo jeito. Vamos começar porque ele é mais antigo do que você imagina. A ideia de que um bebê que chora e é consolado, isso demais vai ficar mimado, existe há mais de 100 anos. Na década de 1920, um psicólogo chamado John Byron Watson aconselhava os pais a tratarem seus filhos como pequenos adultos. Não os abracem demais, não consolem muito rápido. Ele acreditava que carinho em excesso deixava as crianças fracas e emocionalmente dependentes. Essas ideias se espalharam como fogo, foram publicadas em best-sellers e viraram a norma cultural de uma geração inteira de pais. Mas aqui está a parte surpreendente. As ideias de Watson não se baseavam em nenhuma ciência real. Ela estava descansando unicamente com base em sua filosofia pessoal. E ainda assim, 1 milhão de bebês ficaram para trás chorando, sozinhos na escuridão por década, por causa dele. Enquanto Watson disseram aos pais para conterem seu afeto, cientistas estavam começando a descobrir algo que estava indo interromper tudo o que eles afirmaram, e o que eles descobriram não começa com o bebê, mas com macacos. Na década de 1950, o psicólogo Harry Harlow pegou filhotes de macacos recém-nascidos e lhes ofereceu 2 mães artificiais. Uma era feita de arame frio, mas tinha uma mamadeira de leite. A outra era macia, coberta com tecido felpudo, mas não oferecia nenhuma comida. Todo instinto diria que o macaco deveria preferir a mãe de arame. Ela tinha um alimento, o recurso de sobrevivência, mas não foi isso que aconteceu. Os filhotes de macaco passavam quase todo o tempo agarrados à mãe de tecido. Eles só iam até a mãe de arame, pelo tempo necessário para se alimentar. Depois voltavam correndo. Quando algo os assustava, era para a mãe de tecido que eles corriam. Eles escolheram o conforto em vez da comida. Eles escolheram a conexão, em vez de recursos de sobrevivência. Isso muda tudo, porque é o que Harlow provou de uma forma impossível. E de Moná, isso inclui conforto físico e capacidade de resposta emocional. Essas não são coisa de luxo, são necessidades biológicas, tão fundamentais quanto comida e água. Mas é aqui que a coisa fica ainda mais fascinante. Porque o que Harlow descobriu nos macacos, a neurociência moderna agora confirmou em bebês humanos, e num nível tão profundo e tão permanente, que isso sinceramente vai fazer você reconsiderar tudo o que você acha que sabe. Quando seu bebê chora, o cérebro dele não está apenas fazendo barulho. Ele está enviando um alarme neurológico que desencadeia a liberação de um hormônio do estresse, chamado cortisol. Em pequenas doses, o cortisol é normal. É a forma que o corpo tem de lidar com uma ameaça. Mas em um cérebro de bebê que ainda está em desenvolvimento, uma exposição prolongada ao cortisol não é neutra. Pesquisas publicadas em revistas como a Development Neurociência mostraram que quando um bebê passa por um estresse repetido e prolongado sem resposta, sem conforto, sem alívio, o cortisol não simplesmente desaparece. Ele se integra à arquitetura do cérebro. Ele molda, literalmente, a estrutura física do cérebro em desenvolvimento. Deixe isso se fixar por um instante. A forma como você responde ao choro do seu bebê não é apenas uma escolha emocional. É uma escolha neurológica. Você participa da construção do cérebro do seu filho toda vez que você entra numa situação e que você o tome em seus braços. E a noia, e isso é importante. Não tô te dizendo isso para te fazer sentir culpado, porque a pesquisa é, na verdade, muito mais leniente. Você não vai acreditar, mas voltaremos a isso daqui a pouco. Mas primeiro, vamos falar sobre o que realmente acontece quando você responde. Porque é aí que se torna belo. Quando você vai até o seu bebê que está chorando, algo extraordinário acontece no cérebro dele. A resposta ao estresse desliga, os níveis de cortisol caem e uma reação química completamente diferente é desencadeada. Uma reação que inclui a ocitocina, o hormônio do apego, e a dopamina.
o neurotransmissor da recompensa. O cérebro do seu bebê registra: o mundo é seguro, eu posso confiar. Quando eu preciso de ajuda, a ajuda vem. E aqui está a parte que a maioria dos pais nunca ouve falar. Esse registro não é apenas emocional e nem estrutural. Ele é codificado nas vias neuronais do córtex pré-frontal em desenvolvimento do seu bebê. A parte do cérebro responsável pela regulação emocional, pela empatia e pelos relacionamentos. Cada vez que você responde ao choro do seu bebê, você cria uma voz neural. Quem diz que conforto está disponível? A conexão é real. Eu não estou sozinha. É isso que os cientistas chamemos isso de apego seguro e pesquisa sobre aquele. As previsões para o futuro da criança são impressionantes. Estudos que se seguiram, crianças desde a primeira infância até a idade adulta, demonstraram que as crianças com uma fixação segura demonstram resiliência emocional significativamente maiores. Eles lidam melhor com o estresse, eles formam relacionamentos mais saudáveis, eles têm melhor desempenho escolar, são mais empáticas. Eles até mostram diferenças estrutural em regiões cerebrais associado à regulação emocional. Tudo isso graças a algo tão simples e tão profundo quanto ser elevado quando ele chora. Mas eis o que a maioria dos pais não percebem. Nem todos os vínculos afetivos são iguais. E entender os diferentes tipos vai transformar este vídeo de fascinante em algo realmente útil. Na década de 1970, a psicóloga do desenvolvimento Mary Ainsworth criou um experimento agora famoso chamado a situação estranha. Ela observou centenas de bebês enquanto suas mães saíam brevemente da sala e depois voltavam. E o que ela descobriu foi que os bebês reagiam de 3 maneiras bem distintas. O primeiro grupo, os bebês com apego seguro, ficavam abalados quando suas mães saíam, mas quando elas voltavam, eles se acalmavam rapidamente e voltavam a brincar com um brinquedo bonito. São bebês cujas necessidades foram atendidas de forma consistente. O cérebro deles aprendeu: quando eu fico abalado, o conforto vem. O segundo grupo, os bebês com um apego ansioso, ficavam extremamente perturbados quando suas mães saíam, mas quando elas voltavam, eles não conseguiam se acalar. Eles se agarravam e choravam enquanto empurravam ao mesmo tempo. Esses bebês tinham vivido cuidados inconsistentes, às vezes responsivos, às vezes não. O cérebro deles nunca conseguiu formar uma previsão confiável, então viviam em um estado de alerta permanente, incapaz de confiar que a segurança era real. E o terceiro grupo, esse é o mais surpreendente. Esses bebês quase não demonstravam quase nenhum sinal de angústia quando suas mães saíam e quase nenhuma reação quando elas voltavam. O corpo parecia independente, fácil. Mas eis o que a pesquisa realmente mostrou. Quando os cientistas mediram seus níveis de cortisol, esses bebês estavam tão estressados quanto bebês ansiosos. Eles simplesmente aprenderam a se expressar. Sua necessidade de conforto foi inútil porque nunca funcionou. Então eles desligaram o sinal. Eles pararam de chorar não porque eles eram fortes, mas porque tinham desistido. E essa supressão aprendida da necessidade de conexão não simplesmente desaparece. Estudos mostram que adultos com esse padrão de apego evitativo têm dificuldade em pedir ajuda, têm dificuldades com intimidade emocional e muitas vezes sofrem de ansiedade e depressão, mesmo parecendo externamente autossuficientes. O bebê que parece o mais fácil talvez seja, na verdade, aquele cujo cérebro trabalha mais sozinho. Agora quero falar sobre algo surpreendente. Frequentemente os pais, porque vivemos em uma única cultura que glorifica a independência, que considera a autossuficiência como a maior virtude. Quem vê um bebê que não precisa ser carregado como sendo de uma forma mais avançada? Mas a ciência diz algo completamente diferente. John Bowlby, o psiquiatra que desenvolveu a teoria do apego, observou algo que ele chamou o fenômeno da base segura. Os bebês com apego seguro, na verdade, exploravam mais. E não menos. Eles eram mais curiosos, mais dispostos a correr riscos, mais capazes de se recuperar depois de contratempos, porque sabiam em um nível neurológico profundo que se as coisas dessem errado, eles poderiam voltar. A base era segura. A maneira de criar uma criança independente é mantê-la perto de você primeiro. Agora, eu prometi a vocês que este vídeo não seria sobre culpa. E eu realmente quis dizer isso, porque aqui está uma das descobertas mais encorajadoras de toda a psicologia do desenvolvimento. O pesquisador Etronics estuda o que ele chama de ruptura e reparação das primeiras relações. Ele constatou que mesmo os pais mais amorosos e mais atentos
Erram cerca de 30% do tempo. Eles interpretam mal os sinais, respondem tarde demais. Tem dias em que estão exaustos demais, vazios demais, muito humanos para dar o melhor de si mesmos. E isso é normal. Porque os bebês não precisam de perfeição. O que realmente constrói a resiliência, o que realmente fortalece as vias neuronais do apego seguro, é o conserto, o retorno. A pesquisa de Atronic demonstrou que esses ciclos de EPA, quando ocorrem consistentemente, algo ainda mais forte do que a sincronização perfeita, jamais teria conseguido, porque ensinam ao bebê algo profundo, que os relacionamentos podem ser rompidos e ser reparado para que a desconexão não seja permanente, que a pessoa que te ama sempre volta. Isso é resiliência emocional, construída não apesar da imperfeição, mas através dela. Então, se você teve dia em que deixou seu bebê chorar por mais tempo do que gostaria ou em que não esteve tão presente quanto gostaria, preste muita atenção nisso. O cérebro do seu bebê é extraordinariamente plástico. Ele foi feito para conexão, ele vai se inclinar em sua direção e toda vez que você estiver presente, toda vez que você volta, você faz o trabalho de reparação. Você cria as trilhas neurais que dizem, eu sou amado. Alguém sempre volta. Isso é suficiente, é muito mais do que suficiente. Então, o que você pode fazer concretamente com tudo isso? Aqui estão 3 coisas que você pode começar hoje. A primeira é o que o Centro de Harvard sobre o Desenvolvimento Infantil chama de interação. Dar e receber. Um bebê balbucia, você responde. Um bebê estende a mão para alguma coisa? Você segue o olhar dele e nomeia o objeto para ele. Um bebê faz uma expressão, você devolve essa expressão para ele. Isso é uma microinteração. Elas acontecem dezenas de vezes por dia. São o principal mecanismo pelo qual o cérebro social e emocional do seu bebê se conecta. Você não precisa de brinquedos para ofertas especiais ou um programa específico. Você só precisa estar presente e receptivo, é a segunda coisa. Trata-se de narrar o mundo interior do seu bebê, diz ele, em voz alta. O que você acha que seu bebê pode sentir? Você continua olhando pela janela. O que te intriga lá fora? Parece simples, quase ridículo. Mas a pesquisa é extraordinária. Bebês cujos pais deram à luz regularmente mostrou. A atividade cerebral medida apresentou diferenças aos 12 meses, mais ativo em regiões associadas à linguagem, ao processamento emocional. E com autoconhecimento você não está falando para o vazio. Se constrói um cérebro, a terceira coisa é contato físico. Pesquisa da neurocientista Ruth Feldman demonstraram que o contato pele a pele entre um bebê e seus pais desencadeou uma cascata de eventos neurológicos que simplesmente não são reproduzíveis de outra forma. A ocitocina aumenta o cortisol, colapso das vias neurais. Associados à segurança e à recompensa social são ativado e reforçado, e eis o que considero mais notável. Pesquisa de Feltham. Estudos demonstraram que o contato físico com um pai ou mãe amoroso pode realmente influenciar quais genes são ativados ou desativados no cérebro em desenvolvimento do seu bebê. Carregar o seu bebê não significa mimá-lo. Isso é fazer neurociência. Começamos este vídeo. Segundo um mito centenário, segurar o bebê era proteção, mas fazê-lo demais o enfraqueceria e atender ao seu choro o mimaria demais. Com muita facilidade, causaria danos. E o que a ciência fez nos últimos 70 anos foi descobrir que esse mito não era apenas falso, ele era exatamente o oposto da verdade. Não é o amor que torna as crianças frágeis, é a ausência de amor. Não é a responsividade que cria a dependência, é a falta de responsividade. Não é a conexão que atrapalha o desenvolvimento, é a desconexão. Da próxima vez que souber chorar no meio da noite, lembre-se disso. Nesse momento, você não é apenas um pai ou mãe, cansado respondendo a um bebê que chorem. Você é um arquiteto lançando as bases, você está escrevendo as primeiras palavras da história de vida do seu filho. Uma história sobre o fato de que o mundo é seguro, que as pessoas merecem confiança e que vale a pena levantar por ele. E quando você atravessa aquela porta e pega ele nos braços, se responde a essa pergunta, você diz para ele, sim, você vale a pena, eu tô aqui, você não tá sozinho. Isso não é mimar, é a coisa mais importante que você vai fazer na vida. Não se esqueça de se inscrever no meu canal do YouTube. Para descobrir ainda mais conteúdos como este, obrigado.